Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse podcast, mas estamos iniciando mais um episódio do Santo Podcast à minha esquerda. Giovanni Claudino. Pela graça de Deus, mais um. Mais um. Né? E agradecer a você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, nos seguindo. Verdade. E nos bancando. Olha, não, ele fala assim, parece que a coisa assim tá voando. Calma. QR Code, por favor. Nós estamos começando mais um episódio do Santo Podcast. Na segunda temporada, estamos aqui na Toca do Belega, diretamente de Joinville, Santa Catarina, com o Arthur no background. Maravilhoso, o Todo-Poderoso. Isso, fazendo toda essa direção técnica, né? Maravilhosa. Com toda a assessoria e curadoria de Ricardo Belegante. E dinheiro também. E dinheiro. Principalmente o dinheiro. Meu pai amado. Não, nós estamos bem, tá? Não, a água não é nossa. Não é nossa. Não sei se você está entendendo, mas... Se você não entendeu, a minha vida não é mais minha. A caneca não é nossa, né? Então, assim, mais um episódio. Daqui a pouquinho você vai saber quem vai ser o convidado de hoje. É o primeiro que está retornando não, porque o Marcelo já veio mais vezes, né? Veio. Mas tem mais um irmão aí que vai retornar hoje aqui. E esperamos que continuamos aí zerados nos processos. É um tema tranquilo, mas cancelado a gente pode ser. Cancelado pode. Cancelado a gente pode ser. Inclusive, tu recebeu uma ligação de alguém que vai nos cancelar hoje. Também. Vai. Um abraço aí para o Tiago Rodrigo, que embaçou o início do podcast. Mais uma vez, sempre embaçando a vida. Sempre atravessando. Do Wanderson. Um abraço pro Tiago Rodrigo. Tiaguinho. Eu amo demais. Antes de a gente começar, vamos falar dos nossos mantenedores, os irmãos que estão, enfim, apoiando esse projeto para que a mensagem do Evangelho seja divulgada, propagada. E Giovanni... E é muito bom, né? Muito demais. Bom ter esses irmãos com a gente, entendendo o projeto. Porque não é simplesmente uma rádio lá que você bota dinheiro e recebe alguma coisa em troca. Não, aqui você põe dinheiro, até pode receber. Mas o que mais importa é que você vai receber algo do Senhor, né? Essa porção do Senhor, por estar abençoando esse canal aí. E hoje a gente está com alguns parceiros maravilhosos, né? É verdade. Eu quero começar de trás para frente. Quem que tá aqui? Ninguém tá na tela. Então, Silk Art. Isso, porque a gente vai abrir depois essa tela. Depois. Vamos deixar o convidado ainda naquela expectativa, entendeu? Boa. Só deixa no telão. Só deixa no telão. Então, Silk Art, que é uma empresa que, enfim, vai fazer o teu uniforme, camiseta da tua igreja, de qualidade decente, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês agora. Eu fui lá, visitei o QG, né? Só mais 72 horas. Hein? Não, eu fui lá visitar o QG da galera da Silk Art. Um abraço para o Felipe e para o Rica, irmãos muito queridos. Estão com a gente. Cara, é muita qualidade, tá? É muita qualidade. E enfim, malha de altíssima qualidade. A estampa é muito boa. Aliás, vem aí a camiseta do Santo Podcast. Que maravilhoso, tá lindo demais. 299. Não vai ser 200, não vai ser. E assim, ó, eu tenho camiseta deles, John, eu acho que, cara, mais de 3 ou 4 anos. Sim, então, assim, ó, de qualidade. Então, você que, pro seu uniforme de empresa ou pra, sabe, a galera da mocidade? Boa, mocidade. Galera da mocidade aí, dos jovens, juventude, cancelado. Adolescente, essa galera toda pode fazer camiseta que não vai durar 2 meses e vira pano de chão. Não, camiseta das boas mesmo. Ali é bom demais. A gente também tem, John, a Rema. Boa. Aqui na 15 de novembro, em nome de Maurício, né? O seu Rema. Sim. Maurício, o seu Rema. Que tem vários materiais ali, bom demais. Você precisa dar uma passada lá. E a Milo. Poxa, um abraço para o Michael e Lourival, né? Que aí é tipo Pikachu e Raichu. E aí junta. Daquela junção. É a junção. Irmãos maravilhosos, né? Poxa, eles são... Tem
4 gêneros, subgêneros, é um grupo praticamente aí, né? Grupo Milo. Isso, e a gente está falando nessas semanas da Milo Store, enfim, tudo que você precisa aí para informática, PC gamer, você que quer um mouse, um teclado, uma cadeira gamer, enfim, vários produtos nesse sentido, você vai encontrar com a galera da Milo, tá bom? Um abraço para eles aí. Bom demais. Isso. E agora sim, né, Giovanni? Falando aqui do Bom Samaritano com os esboços bíblicos que você já conhece desde a primeira temporada. Vamos ter a honra de receber mais uma vez o pastor Matheus Botim. Eita, da Devec Joinville. Boa noite, demais, seja muito bem-vindo. Gostou do estúdio? Top demais, né? Top demais. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo, assistindo a gente aí. Sim. Seja em qualquer lugar do mundo, qualquer hora. Né? Seja bem-vindo mais uma vez, é uma alegria estar aqui. E, cara, que estrutura... Gostou? Bacana. Não. Fenomenal, meu irmão. E a coisa tá tão chique agora que, Top, eu tava quase deixando passar. Eu acabei de ter uma ideia aqui, vou deixar um problema para vocês. Claro. Eu acho que tinha que ver o pessoal que assiste aí e um dia sortear alguém para vir assistir, que participar, cara. Agora tem, é verdade, tem estrutura para isso. Que é top demais. Poxa, tu deu um baita insight. Boa. Muito bom. Ó, eu ia de vez em quando passar. Deus usa. Em vez em quando, sabe? Não espera muito. Opa, usou. Acabou. Opa, tem alguém sendo usado aqui. Tá. A galera das rádios, poxa, a gente tem rádios agora transmitindo o Santo Podcast, isso é muito legal, fico muito feliz, porque a mensagem cada vez mais sendo propagada em todos os lugares do Brasil aí também. E você né, que conhece uma rádio aí, que gosta de uma rádio específica aí, manda falar com a gente. Não tem pode que ser gospel. Rádio pirata, Tem tá? que ser, não pode. Que a gente já teve uma experiência. Não teve, não. Não, muito agradável. Não, pirata era quem quis comprar, né? Não, calma. Deixa quieto. Para. Olha os processos depois. Os processinhos, exatamente. Não, isso não tem como. Isso não tem dinheiro com o advogado. Ele dá um jeito, hein? Ele dá um jeito. Nós damos um pau naquela galera. Mas nós estamos recebendo o pastor Matheus Botim pela segunda vez. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, mas... Pastor, se pudesse se apresentar rapidamente aí para quem está pegando o Zarco agora, o ônibus andando. Agora. Isso. Então, né, como foi dito, meu nome é Matheus, eu sou pastor aqui na Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Joinville. Sou casado há 15 anos com a mesma mulher. Muito importante dizer isso, né? Agora, tem que pontuar Hoje isso. Hoje em dia é raro, né? Então, tenho 2 filhos, Samuel de 13 e o Davi de 6. E a gente está morando em Joinville há 6 anos. Né? 5 anos, desculpa, pastoreando aqui em Joinville. E hoje a gente vai contar um pouquinho desse tema aí, né? Que vai ser bom, né? Vai ser bom e, assim, tem umas experiências boas pra compartilhar com a tropa aí. Fogo no parquinho. Exatamente. Eu vou levantar a bola. Já quero dizer que vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai odiar a gente. Sim, né? Sim. Normal. O problema é de vocês, né? Isso. A gente tá seguindo a linha da Bíblia. A Bíblia manda você suportar os outros em amor. Então, suporta a gente aí. E assim, não concordou? Amém. Continua Amém. aí. Continua assistindo. Tá? Não bloqueia a gente, não. Não, de jeito nenhum. E aí nenhum. você pode comentar, inclusive. Isso, não concordo. Não concordo. E não o porquê, né? Não gostei que você tá de boné, já vai lá na presença do Eterno sem boné. Então, assim, já começa por onde você quiser, tá bom? E também lembrando que ao longo do episódio... nós teremos um QR Code rolando aí para que, se você sentir no coração de abençoar esse projeto, para que a gente continue cada vez mais investindo em estrutura, podendo trazer os irmãos aqui, fica à vontade. Ao longo de todo o episódio vai ter um QR Code rolando aí na tela, não se acanhe, tá bom? Fique à vontade. Fique à vontade e se sinta na obrigação. Giovanni, o tema desta semana é namoro cristão. Ah, meu pai amado! Não, é incêndio, tá? Aleluia! A coisa vai dar uma engrossada. O caldo vai dar uma engrossada. Quero só ver conseguir resumir isso em 60 minutos. Menos de 60 minutos agora, né? Isso, já deu uma picotada braba. Já gastamos 10. Foi. Eu quero convidar você a abrir 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Hoje eu tô sem a espada na papeleira. Aí eu trouxe minha papeleira, mas eu vi o pastor e o John sem, eu pensei, vou pro digital também. Hoje a gente tá no podcast, então... Isso, hoje pode. Já basta no culto, né, que eu tenho que levar. Não, mas agora assim, o pastor gosta que, geralmente, né, quem tá pregando Bíblia. Da pessoa na Bíblia ou na Bíblia? Sabe por quê? Porque embora o telefone contenha a Bíblia, ele não é a Bíblia.
Tá. Opa! Entendeu? Então, assim, da mesma forma que aqui nós estamos num ambiente que nós estamos direcionando a atenção para isso. Tá. Então, qual que é o detalhe? Muitas vezes você está no culto, você está lendo, aparece a mensagem do WhatsApp, você não consegue 2 processos mentais ao mesmo tempo. Então, você vai ter vontade de sair daquele aplicativo da Bíblia e ir para o WhatsApp. Você perdeu a linha de raciocínio e acabou. Isso aí. Entendi. Então, o conselho, por exemplo, na igreja, eu só prego com Bíblia. Só vou para o culto com Bíblia. Em momentos específicos, né, a gente está aqui hoje, eu trouxe aqui, como é um texto curto e a gente vai debater um texto, então eu trouxe no telefone, mas no geral a Bíblia de papel é importante. Lógico que tem a facilidade, porque aqui você tem uma infinidade né, de material. Agora, o ideal é que você aprenda e tenha o costume de levar a sua Bíblia para a igreja. Pô, isso é legal, hein? Primeira dica, tá? Primeira dica. Leve a Bíblia para a igreja. Para de ser desviado. Até mesmo porque você tem vergonha de carregar a palavra que tem poder para mudar a sua história, então você está fazendo a coisa errada. Sim. Não vou levar a Bíblia. E hoje em dia vão tem ver, Bíblia vão me ver. Pô, tem Bíblia de tudo quanto é jeito, tipo, tamanho, cor, estilo, enfim. Dá até pra tu comprar uma Bíblia com a capa do Black Sabbath e aí tu leva, vai à igreja, tá exposto, tá com inclusive fazendo propaganda, né? O pessoal da Rema, cara, eles têm os materiais muito bons. Muito bom. Eu comprei agora a última que eu fui lá. Toda vez que eu vou lá, eu saio com alguma coisa, não tem jeito. Bem isso. É um poço sem fundo aqui. Entrou, já era. Verdade. Né? É um alçapão do Maurício. Eu comprei uma Bíblia agora que ela traz os originais, né? Uma Bíblia de estudo. Pô, isso aí é legal, top demais, assim. Só que é uma Bíblia que você não vai. Aí você não vai levar pra igreja. Sim, aí estudar em uma casa. Bíblia desse tamanho pesa quase 3 quilos, cara. O cara, meu irmão, vai chegar assim. É um filho, levando uma criança de 3 anos. Mas o tema hoje aqui é namoro. Boa. Não, mas eu gostei dessa introdução porque eu sempre tive a curiosidade de saber, pô, será que o pastor que tá pregando, ele se sente um pouco, pô, será que ele tá no YouTube ou ele tá no Insta ou ele tá lendo a palavra? Legal. Ou no TikTok. Não tem distração, né? Exatamente, porque você está focado naquilo, entendeu? Verdade. Porque aquilo, o celular, a gente está aqui, está chegando mensagem, cara. A gente está na igreja, está chegando mensagem, está chegando aviso. Chegando lá, promoção da Shein. Pronto. Mas é uma ofertinha boa. Satanás sabe mandar a oferta certa, né? Você entendeu? Então tira o foco. Então, E outra, culto é racional. Culto é racional. Então, a partir do momento que eu saio de casa para prestar um culto, eu tenho que ter uma racionalidade naquilo que eu estou fazendo. Tá. Então, se eu vou prestar culto a Deus, eu preciso que todos os meus sentidos e sentimentos estejam alinhados com aquilo. Né? Então, por isso que a gente sempre indica. É pecado não usar a Bíblia? Não é pecado. Não tem nada a ver com ser pecado ou não ser pecado. Mas tem a ver com o zelo da palavra. Boa. E quantos irmãos nossos que sofrem, né, em locais que é proibido você ter um exemplar da Bíblia na mão. A gente que tem essa liberdade, a gente tem que usar ela da maneira correta. Boa. Né? Pronto, aí a dica pastoral para você, já toma que é de graça. E mais uma dica antes de ir pro texto, olha só, eu estava uma vez com o celular na Bíblia, no culto na Bíblia, com a Bíblia, lendo, o pastor falando, eu lendo aqui, tá? E a minha mulher do lado assim, ó, sai do celular. Eu falei, mostrei para ela, eu tô com a Bíblia, mas as pessoas não estão vendo. É isso aí. Porque as pessoas não sabem o que você está fazendo. Ligado. Você está com o telefone na mão, cara. Entende? Entendeu? Que nem, por exemplo, eu uso o tablet para pregar, então minha mensagem está no tablet. Mas além do tablet, eu levo a Bíblia do lado. Então eu leio o texto na Bíblia e utilizo o tablet como esboço. Entendeu? Sim. Porque é exatamente isso. Você está aqui no telefone. Quem garante que o adolescente que está no último banco da igreja está realmente lendo a Bíblia? Sim. Ele não. Free Fire vai ser o nome da emoção. Se eu ver alguém do 2A, vou dar-lhe um pau. Os guris estão voando, né? Os guris estão voando. Eu fui numa empresa esse dia, daí eu falei assim, eu filmei os caras, tudo venda de carro, os caras aqui. Eu postei assim, os guris estão voando. Aí os caras em casa já mandando mensagem. Não, eles estão no Free Fire. Cara. Só pela posição do celular, tu já queimou a gurizada. Não tem ninguém voando, né? Não tem, não. Estão só fazendo arte. Exatamente. Mas vamos lá ao tema, depois dessa breve introdução muito necessária. Eu gostei demais, acho que vai ser válido demais. Giovanni Claudino. 1 Coríntios. Boa. 7, a gente vai ler o 6, 7, 8 e 9. Eu vou pedir para a gente ficar bem falando um pouquinho próximo do microfone, que essa cápsula ela é bem direcional. Assim, ok, senhor Jonathan Marques, nos perdoe pelo nosso erro.
a coisa começa a degringolar. Aí o Arthur pira lá na ponta. Nós temos uma curadoria que investe e aí o pau pega depois. Entendi. Depois é 1 hora de podcast com ele. Pra edição. Como usar os equipamentos da forma correta. Exatamente. Porque de Bíblia ele sabe, mas falar no microfone parece... Vai. Pô, agora te botaram no mato, tá? Te botaram no mato, Ricardo. Digo isso com concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, então casem-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Pronto. Enfim, eu acredito que antes de a gente pegar só essa porção, seja interessante você entender em qual contexto está sendo dito isso, né? E por que, né? Ele fala, digo isso como concessão, não é um mandamento. Exato. Né? E aí, daqui a gente parte, eu acredito que vai ser bênção demais esse episódio. Pastor Matheus Botim, qual que é o contexto que está inserido? Porque Paulo cita isso nesse momento. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita espiritualidade, mas também muita carnalidade manifesta. Era uma igreja que tinha muito problema, vamos assim dizer. Ela é uma igreja que manifesta muitos dons, mas ela também manifestava muitas características, né, de pecado, enfim. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma correção para a igreja no que tange ao casamento. Tá. Né? Se você começar a ler o texto no versículo 1, você vai ver que ele vai dizer: agora as perguntas que vocês me fizeram por carta, eu vou responder. Então ele está respondendo à igreja a necessidade que a igreja tinha. De o quê? De corrigir algumas rotas. Ok? Então ele vai dando essas instruções, ele vai dizendo, ó, por conta da imoralidade sexual que existe no meio de vocês, eu vou dar uma instrução. Por conta vocês estão vivendo esse período e esse problema de imoralidade sexual, eu vou dar algumas instruções para você. E ele começa, seria bom que homem não tocasse em mulher, por conta da imoralidade sexual. Já chega dando na canela da galera. Não, é uma pedrinha já ali. Vocês estão errados, então, mas como? Nos dedos. Como, né, não é a natureza humana, ela não foi criada para isso, eu vou dar um conselho para vocês, pessoal. Então, Olha por isso que ele fala, eu estou dando uma concessão, eu estou dando uma orientação, não é um mandamento. Seria bom se todo mundo fosse como eu. Eu como? Eunuco por obediência, por desejo próprio. Ele se fez eunuco. Então ele não casou, não teve filhos, né? Paulo seguiu a vida dele aliançado com Cristo para cumprir o propósito. Mas ele deixa isso muito claro. Sim. Cara, isso é para mim. Sim. Não é todo mundo que vai conseguir. Então, quem não conseguir, case com uma mulher e fique com ela. Sim. Aí depois você vai discorrendo o texto, ele vai falar sobre a mulher que tem um marido descrente, ele vai dando todas as instruções a respeito do casamento. Nesse específico que a gente leu, né, ele vai dizer o seguinte, olha, cada um com o seu próprio dom, cada um com a sua própria característica, cada um com o seu jeito de ser. Então, por exemplo, se alguém percebeu que consegue ficar sem e não vai viver uma vida ardendo em desejo, que é o quê? Lascívia, pensamentos pecaminosos, o cara tem domínio sobre ele. Embora ele tenha uma natureza humana, ele consegue. Por quê? Vamos lá. Dos 4 instintos básicos do ser humano, fome, sede, sono e sexo, dos 4 instintos básicos, são 4 naturezas básicas, todo ser humano tem isso. Todo ser humano sente fome. Se ficar mais de 21 dias sem comer, morre, certo? Água. Tá, não vou experimentar isso, tá? Se você ficar mais de 3 dias sem beber água, morre, porque o teu organismo necessita. Descanso. É comprovado cientificamente que se você não dormir, você morre. Dos 4, o único que não te mata é a falta de sexo. Se você não praticar sexo, você não morre. Ou seja, existe uma forma de você controlar, ok? Mas o apóstolo Paulo vai dizer, Deus não quer que vocês vivam uma vida miserável nessa área, porque Deus fez a sexualidade. Sim. Tem muita gente que entra, quando você fala de sexualidade, acha que... demonizada no negócio. Né? Deus criou tudo, quando chegou na área da sexualidade, Satanás entrou e criou. Não, Satanás só deturpou aquilo que Deus criou puro, santo e bom. Sim. Então, Satanás deturpa. E é essa correção que Paulo está trazendo para a igreja. Cara, o sexo é bom, desde que cumpra
a regra estabelecida por Deus. Qual é a regra estabelecida por Deus? Que um homem se una à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Casamento é unicidade. É a única instituição que tem o mesmo princípio da Trindade. Os dois se tornam um só. É o único. Não existe outro que tenha esse poder. Ok? Então, por isso que o apóstolo Paulo está orientando a igreja para isso. Se você não puder, case com uma mulher e sossega o teu faixa e fica pro resto da vida com ela. Acabou. Se você conseguir viver sem, show. Se você conseguir viver sem, você vai ter mais tempo para servir ao Senhor. Por quê? Porque o casado cuida da família. Sim. Embora, eu sou pastor, eu sou casado, eu faço a obra de Deus, mas eu tenho responsabilidade marital, eu tenho responsabilidade com a minha esposa e responsabilidade com os meus filhos. O solteiro não. O solteiro ele tem responsabilidade com quem? Com Deus. A partir do momento que ele alcança a maioridade, que ele sai e vai viver a vida dele, ele tem a responsabilidade dele, teoricamente, seria voltada a Deus. Okay? Então, esse é o contexto que o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja por conta daquilo que ele está ouvindo de pergunta e de relato que a igreja está vivendo. Sim. Então, ele está dando essas orientações, porque as cartas de Paulo são exatamente isso, né? São respostas aos problemas que a igreja estava vivendo. Então, no caso da igreja de Corinto, nessa situação, ele está falando sobre isso. E é muito legal a gente trazer esse ponto de que, seria bom que todo mundo fosse como eu, mas cada um tem seu próprio dom. Ponto. Cara, a gente olhar para isso como um dom. O cara que às vezes não tem uma esposa, que ele se dedica a vida inteiramente ao Senhor, é um dom, cara, dado por Deus, sabe? Não vai achar que você é louco por mulher e não, mas eu vou me privar, e vive a vida inteira aí caindo. Exatamente, aí o cara vive uma vida de prostituição. Sim. Né? Ele vive uma vida de pornografia, porque eu fiz um voto com Deus, eu não vou casar. Exato. Desculpa a expressão, mas é burrice fazer isso. Porque você não consegue controlar o seu... E quando a Bíblia diz, lógico, né, que você não consegue arder em desejo, ela está falando o seguinte, a gente consegue controlar até certo ponto. Uma hora aquilo, se não for dominado, vai te... Se você não domina, você é dominado. Vai sucumbir nisso ali. Entendeu? Então, quando a Bíblia está dizendo assim, para você não viver ardendo em desejo, é o cara que vai viver, ou a mulher também que vai viver, a gente fala aqui, né, nesse sentido, tanto de homem quanto de mulher, é o cara que vai viver que qualquer coisa que ele vê na rua vai despertar nele um desejo, entendeu? Vai despertar... Então, ele não vai poder conviver em sociedade de uma forma saudável. Sim. Por conta de algo que ele não é para a vida dele. Sim. O celibato não é para todo mundo. Ponto. Isso aí é... O celibato não é para todo mundo, Pega cara. a chave. Não adianta querer... Agora, lógico que eu também não posso usar isso de desculpa, né? Sim. Não. Passou um pinter de calça jeans, o cara já... Entendeu? Não, calma. Não, exatamente. Então, você tem domínio próprio. Você tem o fruto do Espírito na tua vida, que é exatamente a obra da... O fruto do Espírito vem sobre o domínio da obra da carne. Né? Quando a gente vai para Gálatas, quando você vai ver o fruto do Espírito versus a obra da carne, você vai ver que todo o fruto do Espírito, e aí também tem um erro, né, de entendimento de muita gente que acha que o fruto pega uma árvore e coloca cada fruto como cada coisinha. Não, é um fruto. Você pega uma banana, ela tem características. Sim. Ela tem casca, ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem sabor. Então, o fruto do Espírito é isso, é o conjunto da obra do Espírito Santo na vida de alguém. Sim. Isso é o fruto. Então, tem gente que tem mais domínio. Tem gente que consegue controlar isso de uma maneira mais fácil. Agora, também não dá o direito, exatamente como a gente falou, de o cara usar isso de prerrogativa. Eu sou quase que um maníaco sexual aqui, e hoje em dia a gente tem pessoas que têm problema de impulsividade por conta da exposição demasiada a conteúdo erótico, né? Então, isso tem que ser tratado na alma da pessoa. Tem que ser tratado na alma. E aí a gente, quando leva isso para dentro do namoro, principalmente do namoro cristão, a gente tem alguns embates muito grandes, né? Porque aí a gente vai entrar propriamente no tema aqui. Sim. Porque o que acontece? O namoro cristão, ele não é um momento para sexo. O namoro não é para sexo. Por isso que eu falei, vai ter gente que vai odiar a gente aqui, porque a gente vai bater nessa tecla. O período do namoro é para conhecer, mas não conhecer intimamente. É conhecer emocionalmente. Conhecer psicologicamente. Sim. O último nível de intimidade é o sexo. E o sexo está reservado para dentro do casamento. Por quê? Porque sexo é ligação de alma. Sim. Transcende essa parte carnal, o sexo traz dentro do casamento um negócio chamado inocência erótica.
Então você pode, depois de casado, com bênção de Deus e com, né, seguir das regras, e não é juntar escova de dente. Tem uma galera hoje em dia que tá, eu tô casado, juntei escova de dente. E outra coisa, um monte de jovem aí fazendo, união estável. Meu irmão, que união estável? Casa, pô. 2 anos, 25, 23, 22 anos, não, vou fazer uma união estável, que vai, se não der certo, eu desfaço. Vai plantar batata, pô. Casa, meu irmão. Já começa errado, assim, né? Não, já começa naquela assim, olha, vamos começar devagarinho. Se não der certo... Se não der, cada um vaza pela direita e pela esquerda e tá tudo certo. Aí a Bíblia vai chamar isso de defraudação emocional, roubo de emoções. Por quê? Eu prometo pra você que eu vou viver a minha vida contigo, só que quando o meu eu é ferido, eu me torno egoísta a ponto de falar, cara, eu não quero viver mais com você. Incompatibilidade de gene. Viveu 10 anos com a pessoa, agora não tem mais gene compatível. A gente pensa muito diferente. Não existe isso, entendeu? Mas por quê? Porque entrou numa... Se o apóstolo Paulo tivesse nos nossos dias hoje, eu acredito que a carta dele seria mais pesada para a igreja. Entendeu? Tá. Porque tem muita gente brincando com essa questão de namoro. Entendeu? Então, assim, eu digo sempre isso pra galera lá da igreja, e eu tenho muita autoridade nessa área, porque Deus me tratou muito. Eu não nasci num lar cristão, cara. Eu vim de uma vida muito promíscua. Eu vim de uma vida muito errada, porque eu não tive ensinamento da palavra. Eu tive referências erradas. Eu tive padrões errados. Então, até os meus 18 para 19 anos, eu vivi uma vida errada. Quando eu me converti, eu me deparei com a palavra. Por isso que eu falei que os versículos, né, que a gente estava conversando um pouco antes aqui, versículos que marcaram a minha vida. Um dos primeiros textos que eu decorei foi Daniel, capítulo 1, verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Eu falei, Deus, aonde abundou o pecado tem que superabundar a graça, então eu tenho que fazer uma coisa diferente. Então, se eu vivi uma vida de promiscuidade lá atrás, eu não posso, eu tenho que viver uma vida de santificação hoje. E santificação é o quê? É a busca, né? Hebreus 4,12. Buscar é a santificação. Né? Seguir a paz com todos é a santificação sem a qual ninguém virá ao Senhor. O que é? E processo de santificação para entrar no estado de santidade. Tem gente que não tem esse entendimento. Eu estou num processo de santificação. Tá. Todos os dias eu estou melhorando. Para quê? Para eu entrar no estado de santidade. Quando eu vou entrar no estado de santidade? Ou quando Jesus voltar para levar a igreja toda, ou quando eu morrer. Porque aí eu não tenho mais o que fazer. Sim. Por isso que a Bíblia diz, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Então, é esse processo. Então, quando a galera vem pra mim e fala, pastor, mas é porque eu não... Cara, a gente só cai porque a gente quer. Você só transa porque você quer. Sim. Você só vê pornografia porque você quer. Sim. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Porque não domina... Aí é dominado. Ela se manifesta. Sim. Eu lembrei agora de Tiago, né? Aqui, ó. Quando diz que... Poxa... Vocês... Deixa eu pegar aqui, ó. E também não vem com essa conversinha, né? Enquanto você procura o texto aí. Não, pastor, a gente tá precisando em casar, por isso a gente já tá fazendo. Ela vai ser minha. Escuta aqui. Eu ouvi uma frase de um pastor antigo, muito antigo, mas um cara muito sábio, que ele dizia assim, meu filho, ninguém compra a vaca se bebe o leite de graça. Boa. Como que é? Que eu tava procurando o texto aqui, mas... Opa, falou de graça, a gente falou... Aliás, tem o QR Code. É de graça, mas fica à vontade. Ninguém compra a vaca se bebe o leite de graça. Gente... Pra que eu vou assumir um compromisso real de casamento se eu tenho tudo que eu quero antes do casamento? Sim, é só se enforcar ainda mais. Né? Tipo assim, já tô ganhando tudo. Entendeu? Aí vem essas falsas demonstrações de amor, né? Porque se você me ama, você vai transar comigo. Cara, isso é um abuso emocional absurdo. Caramba, tem disso, tá? Tem muito disso, cara. Tem muito. Isso é abuso emocional. Isso é abuso emocional. Por quê? Porque você está forçando a pessoa a demonstrar um carinho através de um ato a qual ela também não se sente bem. Sim. Entendeu? Então, se você me ama, você vai fazer. Peraí, mas e a Bíblia fica onde? Eu ouvi também, o Giovanni, Mateus com certeza já deve ter ouvido, que se tu não sente ciúme de mim é porque tu não me ama. Burrice também. Cara, tipo assim, aí tu olha, cara, ciúme é um pecado. E aí, o que a pessoa tá dizendo assim, ó, se tu não peca, tu não me ama. O problema, assim, ó, fosse... o zelo, né, o ciúme até certo nível, ele é aceitável. Por quê? Porque quando você ama, você cuida. Aí é zelo, ponto, né? Zelo. A partir do momento que ele se torna possessão, aí é pecado. Entendeu? Sim. Aí é pecado. Então, o que a gente tem? Essa linha muito tênue entre você saber o que é zelo e você saber o que é possessão.
Então, eu gosto, por exemplo, eu amo a minha esposa, então eu tenho um zelo por ela. Sim. Só que eu não sou neurótico que fica toda hora. Onde é que você tá, o que você tá fazendo, o que você tá comendo, quem que tá... Manda foto. Pô, isso aí é... Quem quer sair? Entendeu? Cara, isso é beira loucura. E tem um monte de gente que tá vivendo relacionamento que se diz cristão, namoro cristão desse jeito. Sim. Praticando sexo antes do casamento. E é pecado e acabou, não adianta. Não, pastor, mas... Cara, não adianta, você vai querer fugir pra tudo onde você quiser. Continua sendo pecado. Sim. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, e assim, gente, Deus criou tudo, cara. E como eu falei, essa área eu fui tão tratado, que assim, Deus criou tudo de uma forma tão perfeita e a gente vacila e quebra todos os padrões. Por que Deus disse, unir-se-á o homem à sua mulher e os dois serão uma só carne? Pra não existir comparação. Qual que é a desgraça do sexo antes do casamento? Uma das, né? Tá. Você tem uma série de parceiros sexuais. Aí você casa. Você compara com as anteriores, e aí você vê que casou mal, ou casou bem, ou casou isso ou aquilo. E aí você acaba anulando muita coisa boa que você tem dentro do casamento por conta de comparações sexuais que você teve lá atrás. Só que nenhuma daquelas outras, daqueles relacionamentos que você teve no passado te completou emocionalmente como esse te completa. A única coisa que você tem uma diferenciação do prazer por uma postura, por um jeito, por um toque diferente, por um comportamento diferente que aquela pessoa tem. Sim. E aí muita gente acaba divorciando por conta disso. Uma vez eu ouvi um negócio tão absurdo, e é muito absurdo, que a pessoa chegou a falar assim, ó, olha, poderia ser os olhos do tal coisa, a pegada desse aqui, mas, cara, o falar desse aqui, o carisma desse aqui, montou Mas isso aí, Jonathan, é resultado da pornografia, cara. Caramba! Cria-se um objeto sexual ideal. Isso! Entendeu? Só que quando você... Porque a pornografia, ela tem esse poder, né? De você fantasiar. A pessoa que ela é viciada em pornografia, ela fantasia. Por quê? Porque ela olha e depois a alma dela quer aquilo na vida. Só que como a vida dela não reflete aquilo que ela vê, ela se frustra. Por isso que cada vez a pessoa se afunda mais na pornografia. Porque quando ela volta pro real, ela vê que o marido ou a esposa não é aquele ator, não é aquela pessoa, não tem aqueles olhos, não tem aquele corpo, não tem aquela dinâmica. E aí você fala assim, opa, peraí, não tá legal. O sexo pra mim não é bom. Aí eu vou pra onde? Eu volto pra pornografia. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás chamado Namoro, Biscoitos e um Grande Problema. Namoro, Biscoitos e um Grande Problema. Eu nem sei se existe mais esse livro, mas é bem antigo assim. Eu tô tentando o link do namoro com o biscoito, tá? Aí eu vou te dar o link. Tá. O namoro, ele fala assim, ele trata a questão do namoro como uma criança que come biscoito antes do almoço. Você cobra a sobremesa antes do almoço, você perde a experiência da sobremesa após a refeição. Sim. Então ele fala, namoro, biscoitos e um grande problema. Entendeu? Então ele trata isso de você pular etapas. Boa. Você come a sobremesa antes do prato principal. Aí depois que você almoçou, que o auge, teoricamente, é o doce da sobremesa, você não vai ter, porque você experimentou antes. Aí entra num negócio chamado monotonia. Aí você vai querer buscar formas e subterfúgios para a relação apimentar e você vai ter problema. Giovanni Claudino, pelo amor do pai. Tu que cuida de adolescentes aí, joga a braba. Eu já não aguento mais. Aproveita que o homem tá aí. Não, isso aqui... Tu sabe que assim, ó, eu sinto essa dificuldade na geração de hoje. Porque, cara, na minha idade ali, na minha época, né, há 20 anos atrás, eu queria namorar, mas, cara, depois que tivesse um carro, depois que... E hoje, eu lidero um grupo de adolescentes ali na igreja, que moleque de 14, 15 anos vem apaixonado por uma menina, querendo namorar, querendo... Eu falei, você tem quantos anos? Você consegue bancar o presente do Dia dos Namorados? Não. Então termina agora, nem começa. Porque parece absurdo, né? Mas... E como tá... E aí, assim, ó, o que eu digo para a maioria é... E aí cabe... Esse livro seria bem bacana. Se existisse, eu ia comprar para ler. Porque, cara, 4, 5, 6 anos namorando... Mano, não tem. Vai comer o biscoito antes do almoço. Vai, não tem pra onde correr. Se você for... Eu falo para todo mundo, gente... Por que eu digo, né? Só para entender, quando eu falo que eu tenho um pouquinho de autoridade nesse assunto, só para as pessoas entenderem o porquê. Como eu disse, eu não nasci no lar cristão, me converti com 18 para 19 anos, e quando eu me converti, eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, eu só vou beijar no dia do casamento. Que da hora. Eu fiz esse voto com Deus. E você já tinha
Eu já tinha vida beijado, sexual ativa antes de converter, cara. Que é pior ainda, então. Entendeu? Eu cheguei a um nível tão grande de devassidão, e eu não falo isso com orgulho, eu falo isso como, né? E de vez em quando eu até questiono Deus, eu falo, pô, Deus, tem que expor certas coisas até... Mas eu cheguei a um ponto na minha vida que eu namorei uma garota, eu traí ela 7 vezes, cara. E isso não traz orgulho nenhum pra mim, isso traz vergonha. Lógico que hoje eu uso isso como testemunho para mostrar para as pessoas que não é o caminho. Hoje eu sou extremamente feliz no meu casamento, cara. Mas por quê? Porque eu decidi, Daniel capítulo 1, verso 8, e Daniel assentou no seu coração. E junto com esse texto veio Romanos 12, 2. Não se conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Então eu falei, pô, Deus tem uma vontade para mim. Já que eu não tive oportunidade lá atrás, porque eu não tinha conhecimento, e é por isso que a Bíblia diz que o conhecimento liberta, e o conhecimento real é Jesus, ele liberta, João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu tive esse entendimento, eu falei, Deus, eu quero fazer a coisa direito. Então, do dia que eu me converti até o meu casamento, eu não beijei nenhuma garota. Eu fui beijar a minha esposa no dia do casamento, cara. Que legal. Cara, que legal. Eu fiz esse voto com Deus. Falei, Deus, eu vou beijar ela. Eu me converti em 2005, me casei em 2007. Ah, pô, é fácil, 2 anos. Cara, 2 anos para alguém que veio de uma vida extremamente errada, é uma guerra. Sim. Agora, é também a prova que dá para vencer. Então eu falo para eles, cara, você pode querer dar qualquer desculpa para mim, você não vai me enganar. Você não vai me enganar, cara. Você vai querer dar um migué, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque eu provo para você por A mais B, porque eu tenho isso é o poder do testemunho, cara. Eu posso dizer para você, é possível viver uma vida de santidade. Só que eu também sempre disse, falei, Deus, eu quero casar cedo, eu não quero ficar enrolando. Sim. Quando eu conhecer a mulher que o Senhor tem para mim, o Senhor vai me dar sinais, eu vou ter certeza, eu vou casar cedo. Então, eu conheci minha esposa em abril, nós ficamos começamos o relacionamento em junho, ficamos noivo em novembro, em dezembro eu casei, cara. Que é o famoso o namoro com propósito, né? Tipo assim, exatamente. Cara, você começar... Imagina um cara com 14 anos, né? Imagina. Tipo, não tem... Assim, não tem... Existem as exceções. Sim. Existem, mas hoje em dia, você vai para 2 extremos. Mas por quê? Por uma série de construções sociais você vai ver uma geração que, por conta de fragilidade emocional, quer arrumar namoro para tentar ser feliz, que é a geração de adolescentes, ok? De 12, 13, 14, 15 anos, que por conta de problemas familiares, de demandas familiares não tratadas, de ausência paterna, de ausência materna, eles buscam fora a satisfação. E você tem o outro extremo, de uma juventude de 40 anos que não quer sair de casa. Sim. Por quê? Porque tem medo. São os, né? Desculpa, tem uns caras frouxos. Sim. Esses dias atrás eu peguei um lá e falei, meu irmão, quer provar que você é homem? Casa com essa garota, coloca o teu sobrenome nela e banca ela o mês inteiro, pô. Aí tu vai ser homem, caramba. Não é verdade? Porque... Mas mesmo, é homem, assume ela, arranca ela da casa do pai e da mãe dela. Mas o homem já crescido, já. 30 e poucos anos na cara. Vamos, Ramon. Entendeu? Meu filho, o que você quer da vida? Pastor, eu casei com 21 anos, cara. Com 23, 22 para 23 eu era pai. Com 28 eu tava dirigindo igreja. Então, assim, são os 2 extremos. Uma geração que não quer compromisso. Aí você põe um monte de coisa nessa conta. Você põe feminismo, você põe ideologias marxistas, você vai pôr uma série de problemas que os pastores precisam aprender a tratar. A igreja precisa aprender a tratar. E a juventude também precisa aprender a encarar as dificuldades. Né? Hoje você vê um monte de homem, é pai de pet. Vai plantar batata, cara. Pai de pet, meu irmão. Eu conheço um amigo que era pai do... Como era o nome do gatinho lá? Léo o quê? Leopoldo. Eu não tenho nada contra o cara ter o bichinho dele, nada contra. Sim. Agora o cara mora no apartamento sozinho, entendeu? Tem o gatinho dele. Tem o gatinho dele, fica lá passando o negocinho pra arrancar o pelo do gato. Sim. Entendeu? E não cria quer essa mambaia. Tá. Não foi carne nem sangue. Tem um HB20. Entendeu? Não quer casar, pô. Não quer casar. Aí quer casar. Aí, por outro lado, você vê uma geração de meninas que foram formatadas para serem independentes, que foram formatadas para serem mulheres independentes, e que elas olham para esse cara e falam assim, eu não vou querer esse cara para mim, pô. Sim. Bananão. Entendeu? Então, assim, é uma geração muito que a igreja precisa despertar para essa demanda, entendeu? O que eu percebo também às vezes, e aí, né, vocês vão poder falar melhor que eu, que essa geração não sabe
aproveitar a solteirice. Né? Cara, eu estou solteiro... Parece que todo mundo meio que empurra o cara. Ele tem a grande maioria, né? Tem o solteiro como desocupado. Cara, tá solteiro. Eu tenho que limpar a igreja. Não, manda aquele lá que tá solteiro. Não faz nada. Não tem compromisso nenhum com a vida. Isso. Então, tipo assim, tem o cara solteiro como um cara desocupado, o cara que não tem nada que fazer da vida, enfim. E aí o cara se sente até naquela pressão né, do jargão popular que a galera usa, né? De que toda panela tem a sua tampa, né? E a gente viu aqui que, cara, não é toda panela. Né? Tem uns que não vão ter. Tem uns que nasceram, como a gente costuma brincar, tem uns que nasceram pra ser frigideira, cara. Sem tampa. Tem frigideira que não tem tampa, irmão. O cara vai... E o cara vai ser feliz. Isso, mas aí o que acontece? Aí quando você pega uma narrativa dessa de que, não, tu é uma panela e tu precisa de uma tampa. Tu precisa... Se tu tá com 30 anos, não casou, mas não lá. quer casar, e tipo assim, alguma coisa tá de errado contigo. Às vezes tem essa narrativa. Exato. Mas por quê? Porque a igreja não soube tratar o celibato da forma como devia ser tratado. Boa. Entendeu? A igreja não soube tratar. Então, por quê? Porque o senso comum da igreja evangélica é o quê? O cara casar, o senso comum. Sim. Só que as exceções, elas não foram alocadas de forma correta na igreja. Tá. As exceções, que são esse tipo de pessoas, né, que você vê que a pessoa ela é feliz sozinha. O que eu vejo hoje? Qual que é o problema? Quando a gente fala essa questão de tampa e panela, o que eu vejo? É a galera que tem a vocação para casar, mas não quer casar. Quer ficar pulando de galho em galho. Sim. Aí é terrível. Entendeu? É a galera que quer experimentar o movimento. Sim. É aí onde vem a pressão social da própria igreja, da liderança, dos pastores, da galera, de falar, cara, tu tem que arrumar a tua vida, porque hoje tu tá com uma, amanhã tu tá com outra, amanhã tu tá com outra. É diferente do cara que entrou na igreja, tá 1 ano sozinho, 2 anos sozinho, 3 anos sozinho, 4 anos sozinho, e você não vê resquício dele. Tentando arrumar uma namorada. Sim. Ou a mulher. Rambo. A gente chama de Rambo. O cara cai e cai atirando. Sim. Entendeu? Quem acertar, quem caiu, ele pega e leva pra casa. Entendeu? Então, assim, tem essas duas vertentes. Então, na maioria das vezes, a pessoa, ela, no inconsciente, ela sabe que ela não tem condições de viver feliz sozinha. Porque ela precisa de alguém para completar. Sim. Só que de outro ponto, ela não quer assumir as responsabilidades e o compromisso. É por isso que fica um monte de panela sem tampa. Sim, e assim, né? O cara solteiro, quando eu digo ele de curtir a solteirice, cara, eu acho que todo mundo aqui já viveu isso, né? Pô, vai com os teus amigos passar uma noite numa house, jogar um negócio, entendeu? Aproveita. Como onde? E outra? Na lan house. Na lan house. Não existe. Isso denuncia a idade do apresentador desse podcast, minha gente. Aí o que acontece? Sabe, tipo... Vai comprar ficha pra comprar CS, vai jogar CS. É bom, entendeu? Eu sei que tu sabe. Tá 40. Bom, tipo assim, ó, pegar os amigos, jogar dentro da Brasília e dar um rolê sem freio. Vai pra enseada de Brasília sem ar-condicionado, vai sofrer, vai pro monte orar com os amigos, e outra, sem hora pra voltar. Namoro é vida de solteiro, cara. Aí, ó. Opa, pera aí. Ó o corte, hein? Tá. Namoro é vida de solteiro. Tem um monte de gente que começa a namorar, destrói as amizades. Isso. Parece que entra uma ameba no cérebro, derrete o cérebro da pessoa. Entendeu? E ela exclui todo mundo. E aí vira aquele mundo de possessão em cima do relacionamento. O relacionamento não dá certo, porque namoro pode não dar certo. E não tem problema nenhum com isso. É justamente pra conhecer e tudo mais. Né? É melhor deixar vermelho de uma vez do que amarelo a vida inteira. É melhor deixar vermelho de uma vez do que amarelo a vida inteira. Vou falar um negócio. Foi tão profundo que eu vou até tomar mais um copo d'água. Entendeu? Então, não deu certo. Mas o que acontece? Ela acaba aquele relacionamento, cadê o círculo social? Não tem. Abandonou Por quê? tudo. Porque isolou. Isolou todo mundo. Aí fica ainda pior emocionalmente porque não tem mais a galera pra dar um amparo. Aí vem igual o Chaves, né? E volta o cão arrependido. Porque aí tem que construir tudo de novo. Vamos dar uma volta de Brasília. Entendeu? Então assim, cara namoro é vida de solteiro, cara. Então tem que aproveitar. Né? A menina não pode, lógico, respeito. Tem que ter um momento a sós. Tem que ter um momento, né, para se conhecer, para conversar. Claro que tem. Mas vamos lá. Você não pode acabar com a tua vida social porque você arrumou uma namorada. A gente conhece gente. Sim. Eu conheço, vocês penca. conhecem. Cara, de penca. O cara fazia um monte de coisa na igreja, tá ativo, trabalhava. Namorou. Bum, virou uma múmia.
Para não dizer outra coisa. Sim. Parou de fazer tudo, abandonou tudo, largou tudo. E aí você vê o cara... Aí daqui a pouco volta. Cadê? Não deu certo, terminei. Aí volta a fazer tudo de novo. Aí volta empolgadão, arruma outra namorada. Mesma situação. Faz a mesma coisa. Por quê? Porque isso é uma prova de que não tem maturidade. Tá. Isso eu queria saber. O motivo que faz todo esse estardalhaço, entendeu? A falta da maturidade. A falta... muitas vezes já me perguntaram, Mateus, qual que é a idade certa para namorar? Cara, não tem uma idade certa para namorar, mas existem indícios. Boa, gostei disso. Que você pode ou não namorar. Primeiro indício que você pode ou não namorar. Você tem que ter diálogo com seus pais. Se você não consegue conversar com seus pais, com a sua família, sobre um sentimento, você não está pronto para assumir um relacionamento. Pronto. Entendeu? Bom, hein? Um bom número de partido já, né? Entendeu? Já diminui aí muitos 15, então, assim, 16 anos. Se aí. você não tem condições de ter uma conversa franca com seus pais com esse assunto, já é uma prova de que você ainda não tem uma maturidade para administrar um problema. Por quê? Porque relacionamento é diálogo. Você vai ter que vai demandar diálogo. Então, essa é a primeira marca. Tá. Segundo, você não tem uma espiritualidade estável. Tá. O que eu estou dizendo disso? Eu estou dizendo de uma vida devocional constante. Uma vida com Deus. Se você não tem uma vida com Deus, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Sim. Gênesis capítulo 24, cara, é um texto muito interessante. É a história que conta o retorno, né, do servo de Abraão com a esposa de Isaac. É um texto que fala muito sobre questão de relacionamento. Dá para você pregar em cima disso. Você que é líder, estuda isso que você vai ter algumas direções muito interessantes. E a Bíblia vai dizer algumas coisas. A Bíblia vai dizer que Isaac estava no campo orando. O cara tinha 40 anos, pô. Ele esperou... Vida com Deus. Ele tinha relacionamento com o pai, por quê? Porque o pai ainda tinha percebido que ele não tinha tempo e maturidade para ter um relacionamento. Então ele obedeceu o pai. Quando o pai trouxe, ele estava no campo orando, ele estava com Deus em comunhão. Quando o Eliezer vem, né, o Damasceno vem e apresenta tudo o que aconteceu, ele fala, é essa mulher. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele vai para a tenda, tem relação sexual com a esposa e se consuma o casamento. Ele não ficou, será? Sabe qual que é o problema? Gente, o tempo da espera sempre vai ser maior do que o tempo da realização. Quando eu digo isso, é o seguinte, quando eu digo o tempo da espera, aprenda a esperar o tempo de Deus. Porque às vezes, tá demorando muito, 1 ano sem namorada, 1 ano e meio sem namorada, 2 anos sem namorada, 3 anos sem namorada. Cara, no tempo, quando acontecer e você for uma pessoa, você vai usufruir disso. Então, o tempo de namoro vai ser saudável. Lógico que, se for um namoro que realmente ter as dinâmicas, as diretrizes do que Deus tem, isso vai durar para a vida inteira. Então, nesse caso, o tempo da espera não foi tão grande. Mas tem gente aí, cara, que toda hora tá, né? Apressa-te, Senhor, em meu socorro. Desesperado. Entendeu? O que tu acha daquele movimento Eu Escolhi Esperar? Cara, eu acho muito bom, eu acho muito bacana. Por quê? Porque eles ensinam fundamentos de um relacionamento saudável. Mas também não é para todo mundo. Tá. Isso aqui tem que ser dito, ok? Beijar, o beijo, ok? Não é pecado. Ok? Você beijar alguém não é pecado. Quando você está num namoro sério. Tá. Porque faz parte do com processo pretensão de casamento já, né? Porque faz parte tem o famoso ficar. O ficar aí, meu irmão, aí é defraudação emocional. Tá. Você pega uma, pega outra, você não tem compromisso. Sim. E aí vale tanto para as meninas quanto para os meninos, né? Isso aí é errado, totalmente errado. Por quê? Porque você não tem relacionamento saudável. Você tem simplesmente um momento. Sim. Você tem simplesmente um momento. Então, o Escolher Esperar, ele traz alguns padrões muito bacanas de relacionamento. Ele traz um amadurecimento. Mas, como eu disse, não é para todo mundo. Porque não é todo mundo que vai conseguir estabilizar sua mente e ter uma reação emocional a não ter um relacionamento mais próximo com o outro. Lógico que, volto a dizer, como o apóstolo Paulo disse, não é ordem, é conselho. Sim. Não é mandamento. Agora... Ninguém se arrependeu de ser santo demais. Maravilhoso. O contrário só acontece. se arrepende porque não se santificou. O peso do pecado é pesado. Entendeu? Então ninguém se arrependeu por ser santo demais. Então, o não beijar vai trazer... tem que ter diálogo, cara. Tá. Tem que conversa. Tem que sentar os dois e falar, cara, qual que é o teu plano, teu propósito? E aí entra muito nessa questão da tampa, né? Da panela e da tampa. Vamos lá. O cara tem o sonho de ser jogador de futebol. Tá. O cara tem esse sonho. E a garota tem o sonho de ser médica.
alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, cara. Sim. Porque se esse cara recebe um convite para jogar na Arábia, vai ganhar lá o seu dinheiro, Sim. ele vai embora. E ela vai ter que ir junto se ela for casada com ele. Mas ela não vai conseguir exercer a medicina lá na Arábia. Sim. Alguém vai ter que abrir mão do sonho. Ou então o contrário, ele não consegue dar certo, né? Não vinga uma carreira... Joga no Jack aqui. Sem série. Tá. O time que me faz passar raiva, cara. Eu oro pelo Jack, sabia? Mas, cara, a gente precisa tem hora que dá raiva, irmão. Mas enfim, né? Vamos continuar espiritual aqui, senão a gente já vai pra cardio. Pra ver se resolve. Ai, meu Deus do céu. Tá. Mas E eu aí acho ela é uma baita médica. O cara vai ter que dar uma... Por quê? Porque ela vai ter que fazer viagem, ela vai ter que fazer curso, ela vai ter que fazer especialização, ela vai ter que tirar plantão, enfim. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. O namoro é pra isso. Pra você entender que aquela tampa encaixa na tua panela. Pá, que demais. Entendeu? Então, sonhos, propósitos. Vamos casar, vamos ter filho ou não vamos ter filho? Sim. Ele quer, ela não quer, já resolve no namoro. É lógico, por quê? Não, mas depois lá na frente a gente vê. Cara, não vai dar pra ver. Vai gerar um atrito. Depois tá casado. Vai ter muito problema. Então, pode ser que a mentalidade mude. Pode, mas é muito difícil. Você vai querer pagar pra ver? Eu digo pras pessoas, cara, o preço desse negócio de pagar pra ver é muito caro. É muito caro você esperar pra pagar pra ver. Então é melhor você conversar. Como eu falei, é melhor deixar vermelho de uma vez do que amarelo a vida inteira. Aí vai ficar empurrando com a barriga até quando? Aí entra na incompatibilidade de genes. Não, a gente não debate, a gente não... Por quê? Porque, na verdade... E outra, se você percebe características que são extremamente ruins no namoro, abre o olho. Vai piorar no casamento. Porque a probabilidade de intensificar é muito maior do que de diminuir. Tá. Então, por exemplo, o cara é agressivo ou a mulher é agressiva. Já no namoro. No namoro, entendeu? Opa, peraí, por que esse comportamento é assim? Como ela é com os pais? Como ela é com a família? Você tem que analisar. Sim. Como ele é com a família, né? O pastor Cláudio Duarte, que é uma autoridade nessa questão de família, ele é muito interessante. Ele conta um testemunho de uma irmã que chegou para ele e falou assim: pastor, tô namorando um garoto, pastor, e nossa, pastor, eu amo ele, quero casar com ele. Pastor, mas só tem um problema. Pastor, ele bate na mãe. Aí o pastor Coisa Cláudio, leve, coisa o pastor pouca. Cláudio, minha filha casa com esse cara logo. Daí ela, mas sério, pastor, mas por quê? Porque a mãe dele precisa de apanhar, você é mais nova, vai aguentar mais pancada. O cara bate na mãe, ele não vai bater na mulher? Qual a Óbvio chance? que vai. Sim. Então, assim, às vezes tá ali, mas aí é outro medo. Qual o medo? De eu terminar esse relacionamento. Será que eu vou arrumar outro? É Por uma dependência série, emocional. cara. Aí entra o trabalho pastoral, o trabalho de liderança, que as pessoas não querem. Sim. As pessoas não querem. Por quê? Porque elas não querem prestar relatório da vida delas hoje em dia. Elas querem viver a vida de uma forma independente. E isso é problema. Como eu falei, quando eu me converti, nesse processo de conversão, eu tive muito auxílio pastoral. Porque, cara, foi literalmente uma libertação. Sim. Foi uma libertação pra mim. É porque as pessoas, às vezes, quando falam em libertação, acham que... Ai, demoniou! Isso, virou Com teu nome, legião. Foi liberto, foi... Não, mas você é liberto. Do que você precisa ser liberto? De Isso. tudo aquilo que te afasta de Deus. Aí, ó. Se te afasta de Deus, você precisa de libertação. Porque é uma prisão. Se Sim. te afasta de Deus, você tem que ser liberto. Às vezes é mentira. Uma série de coisas, sim. cara. E como é importante até nesse caso, os discipulados, né? Porque aí no discipulado você consegue vomitar tudo, né, cara? Exatamente. E às vezes a gente faz discipulado com alguns, assim, eu faço com alguns, e eu falei, cara, você é muito santo, velho. Não precisa de discipulado. Você é perfeito, Tá tudo mano. certo com o cara. Você não tem nenhum B.O. Pra mim, tu é quase parte da... Tu é a quarta pessoa da trindade, né? Só falta vir a auréola de anjo. Eu falei, O resto... eu agora que vou me discipular contigo, porque eu tô cheio de B.O., cara. Então, Mas tem porque as isso pessoas também. escondem muita Sim. coisa, entendeu? E aquilo, não dá pra esconder pra sempre. No relacionamento vai manifestar. Ixi. Vai manifestar. Em Porque menos de um ano. a pastora Elisete, ela diz uma frase muito interessante, cara. Ela fala assim, ó, quem é o teu próximo mais próximo? Teu cônjuge, cara. Sim. E a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer conhecer o cabrito? Fala com a esposa, a dona cabrita, que tu vai saber. Entendeu? Então, quando a gente vai entrar nos relacionamentos, quando você vai entrar no relacionamento, o conselho que eu dou, sempre é o conselho que eu dou. Vocês conversaram? Vocês estão conversando? Não deixe, né? E outra, não tome decisão de casar para sair de casa. Tem muito disso também. Eu quero viver os meus sonhos, quero ser independente.
tu também quer, então vamos se juntar e vamos embora. Vai dar Ou problema. até às vezes os pais são terríveis e ele quer Fugir se de lá. livrar, Ele quer sabe? sair do problema. Tem disso entendeu? também. Então ele vai arrumar um problema. Porque ele vai transferir o problema de uma casa para outra. Pronto. Ele vai fazer isso, cara. Porque nós somos construção social. 70% do que nós somos é resultado dos nossos pais. Não tem pra onde a gente fugir. Todos nós, até quem tá assistindo a gente aí, né? Qual a câmera que eu olho aqui? Olha pra mim, vou olhar pra lá. Tá? Até você que tá me assistindo, tem horas que você se pega fazendo coisa que o teu pai e tua mãe faz. Sim. Fala, pô, meu pai faz isso. Pô, minha mãe faz desse jeito, cara. Só 70, eu acho que eu tô nos 90 igual Entendeu? meu Então, pai, cara. por quê? Porque nós somos resultado. Nós somos seres sociais, nós somos influenciados. Então, quem mais passa tempo com você, você adquire características. Geneticamente, totalmente e emocionalmente também. Tem Então, uns que chamam de maldição hereditária. para. Vai. vamos entrar nessa. Não vamos entrar que nós Eu estamos sem dinheiro pra acredito advogado. até certo ponto Ali, nisso, ó. entendeu? Eu acredito até certo ponto. Por quê? Vamos lá. Ah, vai entrar no outro. Não vai, namoro aqui, ó. Volta pro namoro. Não, mas vamos lá, por exemplo, nós vamos fazer divórcio. uma só disso. Divórcio, né? Vamos usar o exemplo do divórcio. Uma pessoa que a família dela tá acostumada a viver com divórcio, ela casa achando que o divórcio é normal. Faz parte do... Então vamos lá, parte o da vida. divórcio, ele tem questões emocionais, ponto. Ele tem questões físicas, que podem ser... E tem questões espirituais. Porque a Bíblia diz que Satanás só age com brecha. Ele só age com brecha. Ele só tem poder para agir. Então, uma maldição ela vai passando de uma geração para outra. Por quê? Porque as brechas são dadas. Não Por que, tem- que as brechas são dadas? Porque os comportamentos são imitados. Sim. Então você repete o comportamento errado. Não é algo. Poxa, se ele fez, você vai fazer. Mas Não, Você pode quebrar. Você pode imitar o que estava sendo feito e aí o E resultado. exatamente. 2 mais 2 é 4. Que o resultado vai ser igual. Aí sim. Entendeu? Então isso é uma questão de maldição hereditária. Por quê? Porque o comportamento é repetido. E aí o que acontece? A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se faz novo quando? Quando eu estou em Cristo. A exegese do texto é simples. Eu estou firmado na rocha. Se eu estou firmado na rocha é porque eu obedeço a palavra. Se eu obedeço a palavra, eu não tenho comportamento errado. Então eu quebrei. Sim, a maldição sem causa não encontra repouso, ponto. Em Cristo. Sim, acabou. Em Cristo Entendeu? tudo Então, é essa questão dos comportamentos. Então, quando as pessoas saem do namoro pra casar pra fugir de problema, cara, vai arrumar outro problema. Mas tem gente em Cristo correndo. Tá, vambora. Tá, não, vamos fazer um Tem próximo. muito, Nós vamos tem fazer um muito. próximo disso aí. Tem muito, isso cara. dá Tem que fazer isso dá Vai. Tinha que Vai fazer um trazer a online pra Tereza galera aqui. langar as Isso, Laia, perguntas, nós cara. vamos fazer. É que eu preciso sentar com a produção técnica Tá. pra ver a Arthur. viabilidade disso. Ah, a gente faz um Pronto, extra só no Instagram, só pro pau quebrar. Dá pra fazer? Olha aí, então, ó. uma hora a gente vai fazer A um voz que online. vem do além diz, dá Exato. pra Aliás, fazer. já aproveitando a voz do além, quanto tempo temos? Pronto. Maravilhoso. E já era. Aí o que acontece? Já fica pra uma terceira opção, tá? Um terceiro episódio aí pra nós. Ué, ele acabou de falar que era meia hora que a gente tinha. Pois Não, então, é, mas quando ele o é papo assim. é bom, é assim. Ele é que assim, não, mas acontece. ele é assim. Ele dá uma sacaneada. Isso. Mas, Matheus Botinho, o que você poderia dar de dicas, então, para os solteiros cristãos aí que estão ouvindo esse episódio? Ficou muita coisa que a gente... Gente, vocês viram que tem ruas que a gente poderia entrar e aí... Mas a não gente, dá, a gente vai ficar 5 horas falando. Exatamente, mas... vamos otimizar e uma outra oportunidade. Conselhos. A gente pode abrir isso aí, uma caixinha de perguntas no Instagram, Meu quem sabe. Mas vamos lá, Dá conselhos. pra fazer essas caixinhas de pergunta? Dá, claro e que quando dá. alguém perguntar, enviar direto pro pastor responder. Pode. Sim. Entendeu? @PR Matheus Botinha, meu Instagram lá, pode perguntar. De vez em quando eu abro a gente pergunta lá, o bicho pega lá também. Não, é bom. Vamos lá. Então vamos lá, conselho. Primeiro, não namore pra ser feliz. Aí agora ele já saiu do podcast. Tá? Ele te odiou já agora. Já não vai te Não seguir no namore Instagram. pra ser feliz. Por quê? Porque se você não é feliz sozinho, você não vai ser feliz namorando. A base da felicidade tá em eu entender quem eu sou em Deus. Quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu sou feliz em mim mesmo, aí eu consigo ser feliz no namoro. Então, primeiro conselho, não namore pensando em ser feliz. Seja feliz antes de namorar. Opa. Entendeu? Esse é o primeiro conselho. Segundo, ouça os seus pais. Ninguém conhece você melhor do que seus próprios pais. Ah, mas meu pai... Ninguém conhece você melhor do que seus próprios pais. Terceiro,
conte para os seus pastores o que você quer fazer da sua vida. Fale com a sua liderança. Procure alguém com maturidade espiritual para te aconselhar. Porque tem horas que você não está vendo um buraco, mas quem está acima tem uma visão diferente, tem uma postura diferente, tem conhecimento, tem sabedoria. E assim, dificilmente a pessoa vai te aconselhar para você se dar mal. As pessoas têm um equívoco achar que pastor quer a tristeza de alguém. Cara, pastor é líder que quer felicidade, cara. Só que tem horas que eu vou olhar, eu tô vendo que o cara vai bater com a cara no poste. Eu falo, não, continua, vai. Meu irmão, não, para. Ah, mas não quero parar. Tá, o problema é teu, mas eu tô falando que vai dar ruim. Né? Eu até brinco com a minha esposa, a gente de vez em quando aposta. Né? Uma aposta, né? Uma coisa bíblica, mas a gente faz aposta entre nós mesmo lá em casa, né? Aposta familiar. Aposta familiar. Vai dar 3 meses. Exatamente. Chega alguém, vai dar namorando. Eu falo pra ela assim, 20 dias. Pronto. E eu tenho um testemunho. Tá, olha isso. Nessa área. Chegou uma garota, não aqui de Joinville, de outra cidade onde eu era líder de jovens, em Curitiba. Ela chegou pra mim e falou assim, tô namorando. Eu falei assim, mas como assim namorando? Não tô namorando, eu decidi, Deus falou comigo, eu tô namorando. Pronto. Com quem? Com fulano. Eu falei pra ela, minha filha, esse cara acabou de chegar na igreja, é problema, isso é treva, vai te dar dor de cabeça. Não, pastor, porque, não, Mateus, que Deus falou comigo, eu vou namorar. Eu falei, tá bom, tá, namorar, tá. Falei, tá bom, vai namorar. Aí eu cheguei em casa, isso é sábado. Tá. Sábado. Cheguei pra Samanta, falei, fulano começou a namorar. Ela, mano, vai ser rolo. Quanto tempo? Ela falou, 15 dias. Eu falei, eu não dou uma semana. Rapaz, mas tu deu a cravada. Aí ela, quê? Pessimismo. Não dou uma semana, beleza. Passou domingo, passou terça, na quinta-feira ela chegou na igreja chorando. Pronto. Aí eu falei, o que aconteceu? Pastor, namoro acabou. Foi, mas começou, acabou, como é que pode o negócio? Deus não falou com você? Deus é brincadeira, né? Deus gosta de brincar com a gente também. Eu vou te falar uma coisa, essa cartada do Deus falou. Deus falou, cara, entendeu? É muito difícil. São corajosos usar Deus nessas palhaçadas, né? Porque qual que é, né? É que a gente não tem mais tempo para falar, mas qual que é o problema? Toda vez que você envolve emoção, você potencialmente anula a voz de Deus. Tá. A emoção dá aquela... Porque o que acontece? Sobressai. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então a emoção vai sobressair a voz de Deus. Tá. Então, na maioria das vezes, quando esse sentimento, Deus falou comigo, na verdade é um sentimento de aprovação daquela emoção que eu quero. Não que realmente Deus tenha falado comigo. Entendeu? Então, quando você deixa a emoção saltar, potencialmente você tem probabilidade de diminuir a intensidade da voz de Deus dentro de você. Por quê? Porque você vai querer satisfazer você mesmo e não a vontade de Deus. Sim. Entendeu? Então isso é muito perigoso. Então eu digo para as pessoas, começou o diálogo, começou a conversar, cara, não fica com esse negócio de eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amor é uma coisa muito séria. O amadurecimento do amor é muito tempo. Você tem um sentimento. Não é numa semana, né? Não. Você tem um sentimento, você tem um apreço, você tem um carinho. Ok, tudo bem. Agora, amar, ela precisa passar por etapas. O amor passa, né? Aí Paulo vai dar a narrativa de 1 Coríntios de tudo que é o amor. Então o amor é maduro. Sim. Então não dá pra levar isso, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Mas os conselhos são basicamente esses, cara. E aí aqueles conselhos básicos, né? Não fique sozinho no carro. Cara, quem se converte é você. Demônio, nem hormônio se converte, pô. Sim. A Bíblia deixa bem claro, né? Foge dessas paradas. Foge, pô. Foge porque vai dar B.O. Pastor, eu sou forte. Meu filho... Não. Pareceu que é mal. Vaza. Tem cheiro de mal. Sim. Pronto. Entendeu? E a gente pode ficar aqui, cara. Sim, conselho até dizer chega, tá lá o rei Arthur já quase berrando. E o detalhe é que pode dar o conselho que for. Quando não quer ouvir, não vai ouvir. Não ouve, cara. Pronto. Eu tenho um casal, só pra nós encerrar, um casal que o John conhece. Essa água é só de enfeite ou a gente pode beber? Não, pode beber, por favor. Pode pegar. E só precisamos de um patrocinador de água. Tá? Você que é patrocinador aí de água. Você que tem uma empresa de água aí, por favor. Ou Queco Gás, manda linda água pra nós. Eu tenho esse casal, cara, eles estavam fechando o pau no namoro. E eu falando, toda vez que eu via, não vai dar certo, não vai dar certo. Marcaram data de casamento. Eu falei, não vai dar certo. Casaram e não deu certo. Porque, não adianta, cara, é uma catástrofe anunciada. É um prejuízo Sim. anunciado. E aí as pessoas acham que a gente é ruim. Aí vamos pra outra. Aí você pega outra vertente aqui, cara. Meu irmão, divórcio é pecado, acabou, cara.
Casou, aguenta, né? Casou, aguenta. Comeu a carne e roeu o osso, Você falou irmão. do Cláudio Duarte, uma vez eu vi uma do Cláudio Duarte que o casal foi separar. Você vai separar? Vamos separar. Não, vamos separar. Vamos separar. Se querem separar, vamos separar. Vou orar pela separação de vocês. E aí fez uma oração pro Senhor. Tu mata ou um ou o outro. Porque a separação não existe. É só quando morrer. Até a morte. Então, tu tá na hora de tu matar um ou outro. Aí eu não sei quem tu vai matar, Deus. Cara, acabou. Os dois já se voltaram ali, já se resolveram, acabou. É isso. Aliás, pastor Cláudio Duarte, queremos você aqui, tá? Então, assim... Porque nem pra passagem, rapaz. Entra nessas demandas de relacionamento e as pessoas elas acham que é fácil, cara. Primeira crise, não vou separar. Não, tem que trabalhar, tem que ter... Agora, é aquilo que eu falei, se você não tem maturidade para administrar a crise, você não vai conseguir namorar. Já fica um adendo para um próximo tema, um próximo episódio aí, e aí com o pastor Matheus ou com algum outro episódio no Santo Podcast, sobre momentos de crise, falar sobre a crise. Eu acho que esse é um tema que, por vezes, a galera dá uma triunfada e acha que não passa pelo Vale da Sombra da Morte. Né? Só quer o pasto verdejante, né? Eu acho que é importante a gente trazer em algum momento esse tema. O tempo já estourou, o Arthur já tá bem doido com a gente lá. Vai ter que fazer um monte de corte no podcast depois. Já vai ter que picotar os mantenedores para fechar o tempo. Para você ter ideia, né? Só para encerrar essa questão da emoção e da voz de Deus. O pastor, quando fala que é só para encerrar... Falta 5 só pra encerrar, irmão. É só... Não, eu prometo que é o último. Vai. Eu tava gostando de uma garota na época. Eu tinha feito um voto com Deus, só beijar no dia do meu casamento. Eu gostando da menina e tal. E eu tava na intercessão da igreja. Então, eu chegava antes da igreja pra orar. E aí foi até engraçado o dia, porque eu cheguei antes, não tinha ninguém na igreja, eu dobrei meu joelho na uma das últimas cadeiras da igreja e comecei a orar. Falei, Deus, eu quero casar, Deus, pô, eu tô gostando da fulana. Pô, abre as portas, Deus, em nome de Jesus e tal. Cara, daqui a pouco veio aquela voz assim, não é ela. Opa! E eu falei, pô, Satanás tá furioso, irmão. O diabo tá furioso hoje, tá ouvindo minha oração. Bem que falaram que se a gente ora em voz alta, o diabo, eu levantei e comecei a marchar na igreja. Senhor, eu repreendo esse tu era do fogo assim? E de novo aquela voz, não é ela. E eu falei, misericórdia, a batalha tá grande hoje. Chamando Deus de diabo. Você notou, né? Que ele foi pra intercessão, mas ele tá intercedendo pela causa dele. Então assim, antes de tudo que se façam deprecações, orações e súplicas para aqueles que estão em eminência. Então antes de orar por eles, eu tava orando por mim, porque eu tava em eminência naquele momento. A distorção teológica do texto. Os que eu conheço sou eu, aquilo que eu queria. E aí, pela terceira vez, Deus falou comigo, não. Mas na terceira vez foi engraçado, que o Espírito Santo falou, não audivelmente, mas aquele sentimento que vem dentro do coração muito forte. Deus falou, não é ela e eu vou te mostrar. E aí cessou, cara. Sabe quando parece que Deus vai embora, tipo, virou as costas e vazou. Sim. Se vira agora com esse problema aí. Passou alguns dias, eu comecei a descobrir tanto podre daquela garota, mas tanto coisas que eu mais tinha aversão numa pessoa, começou a manifestar nela. E aí foi aquele testificar. Mas é aquilo, se eu não consigo discernir a voz de Deus, se eu deixo a minha... Porque nem sempre a voz de Deus vai ser favorável àquilo que eu quero. Nem sempre. Sim. Porque Deus tem 3 formas de falar com a gente. Sim, não e espera. Pronto. Aceita, dói menos. Sim, não ou espera. Sim, não ou espera. Deus falou não, o que eu tinha que fazer? Aceitar ou não aceitar. Sim. O resultado depois era meu. Sim. Entendeu? Se Deus não fala nada, você espera. O que acontece com a galera hoje? Eles não esperam. Não respondeu, então é sim. Ou não respondeu, então é não. Exatamente. Não respondeu, vou responder por ti. Não respondeu, então Deus vai deixar na minha alçada. Então eu decido. Vi que os dois risquinhos ficaram azuis, Senhor. Tu ouviu? Senhor, se ela chega na igreja e der a paz do Senhor, pra mim é ela. Eita. Meus irmãos, que papo gostoso, que papo maravilhoso. Tenho certeza que você vai poder, enfim... mandar pra galera dos grupos de jovens, adolescentes, pra aquele cara... Mocidade. Isso, o de 40 anos também. Que tá encalhado. Tá só de butuquinha. Não, outra coisa aqui, ó. Eita, encalhado. Eu falei pra vocês. Encalhado é quem casa errado. Aí, ó. Tá. Quem tá solteiro tá à espera de um milagre. Olha só.
Mas quem é Muda a encalhado, meu Tá. irmão, é quem casou errado. Não dá pra separar. Não dá mais. Não. Esse encalhou. Esse encalhou, irmão. burrinho. Então, esse agora de chupa 40, essa manga mas o aí. de 40 anos dá pra. O t-shirt dá de casar ainda? Ele é encalhado, tio. Não, tô brincando. Ele tá esperando. Um abraço. Esperando, com Matheus paciência, Botinha, eu meu quero senhor. agradecer mais uma vez. Tamo Que, junto, assim, mano. ele benção. sempre se colocou à disposição, tá, isso Giovanni? aí. Aqui, quando precisarem, a gente vai usar ou não vai usar? Vai, porque Não, ele É o falou. famoso abuso da graça. A gente vai E chamar ele muito falou aqui. no ar, então a gente só pega o corte, envia e manda Não, a eu data. falo Tal de dia, novo. tal Isso. tema. A próxima eu só jogo pra ele só esse corte. Cara, e eu gosto Pô. disso, mano. Ah, eu gosto. que bom, eu gosto. que bom, que bom. Precisando, a A gente gente tá gosta aqui mais. pra servir o reino, pra abençoar pessoas. Amém. Né? E como eu disse, se alguém tiver dúvida, tiver questionamento, quiser conversar, a gente tá aqui pra isso, né? A minha esposa também, cara, para atender mulheres, ela tem uma vasta experiência, passou por N traumas, por N situações que Deus também tratou. Então, eu lá em Birigui, 700 quilômetros, ela em Curitiba, 700 quilômetros. Ela fez o voto com Deus aqui e eu fiz o voto com Deus lá, cara, sem nenhum saber. E Deus conectou propósitos. Sim. Né? Então, né, a dica do namoro é essa também, né? Entenda que Deus tem um propósito com a pessoa que você vai casar. Sim. Não é simplesmente uma coisa qualquer. O casamento é um propósito de Deus, né? Família é um propósito de Deus. Sim. Então vale muito a pena e, gente, obrigado, Deus abençoe. Siga aí, né? Nas redes Sim. sociais a galera do Santo Podcast. Vai ser Você bom que tem mesmo. empresa, patrocina esse negócio aí porque é bom. Opa! Coloca o QR Code na tela aí, porque, né? Nunca é demais. Não, irmão, não. Esse é desse pastor que a gente Por gosta. isso que a gente precisa trazer. Entendeu? Ai, que papo bom. Aqui na câmera 3, que era aquela, tá? Agora mudou. A última era aquela. O negócio tá tecnológico, irmão. É isso. Estamos com 5 já. Diretamente de Joinville, Santa Catarina, aqui da Toca do Belega, mais um episódio do Santo Podcast. Que você possa ser muito abençoado através desse papo aqui. E você que está nos ouvindo aí, né, em todo lugar do Brasil, através das ondas do rádio, que também você possa ser muito abençoado. E no próximo programa você possa estar junto com a gente aqui, aprendendo um pouco mais do Senhor e podendo ser iluminado por Ele e aplicar, né? E aplicar na própria vida. Giovanni, encerra você, Giovanni. Quero agradecer, então, vocês que estão nos ouvindo e os mantenedores, né? Você que ofertou ou você que banca aí uma mensalidade para ajudar na nossa Lamborghini. Muito obrigado. ruim, hein? Que Deus te abençoe e siga em todas as plataformas, em todas as redes sociais, o Santo Podcast. Que Deus abençoe você e até mais. Amém. Deus abençoe.